Olá! Hoje no Mundo Político, uma análise dos compromissos assumidos no Senado por André Mendonça, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 8 horas de sabatina, Mendonça afirmou ser genuinamente evangélico, mas se comprometeu com o Estado laico e a prevalência da Constituição sobre suas convicções religiosas. Afinal, o que esperar de fato do novo ministro e o que pode mudar com a chegada dele à corte? Eu vou conversar com a jornalista e cientista política Graziele Albuquerque, que é pesquisadora do sistema de justiça. E Graziele, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigada a você, a vocês aí da TV Assembleia. Graziele, o Senado aprovou essa indicação, que depois de 5 meses de espera, não é, do ex-advogado-geral da União, um placar de 47-32, um placar apertado na comparação até com o passado, o placar que os ministros do Supremo enfrentaram no Senado, que foram bem mais folgados. A partir das declarações, então vamos à questão da sabatina. Qual sua impressão geral, depois da sabatina, daquelas 8 horas de sabatina, das declarações que André Mendonça fez? Qual que é a sua impressão geral do André Mendonça que vai chegar no Supremo Tribunal Federal? Olha, só para dar um dado em acréscimo ao que você falou na introdução, na verdade é o placar mais apertado em 21 anos, né? O que não é pouco significativo. Inclusive, essa avaliação é uma avaliação que eu acho muito pertinente da Carolina Bris do Globo, que cobre o Supremo há muitos anos, é a decana da cobertura, que esse placar tão apertado se deve justamente em relação às rusgas entre executivo e legislativo. E se a gente lembrar, o último ministro indicado com tantos problemas para aprovação foi o Fachin, que foi aprovado já no final do governo Dilma, quando a Dilma estava em plena crise, né, pouco antes do impeachment. Então, a gente vê que esse tipo de análise é muito correta, que aponta esse desgaste aí do executivo com o parlamento. Na verdade, o que se fala muito é que essa indicação também está num grande pacote nessas relações entre executivo e legislativo no que concerne a orçamento secreto, enfim, uma série de outras coisas. Mas em relação à sabatina em si, eu acho que eu vou destacar 2 pontos. O primeiro é que eu acho que o André Mendonça foi extremamente evasivo, né? Ele tentou se esquivar de perguntas mais difíceis, usando um argumento que é muito comum, o de que eu posso julgar isso, né? Daqui a pouco, quando eu estiver no Supremo, esse é um argumento muito comum. Mas, na verdade, foi uma defesa muito evasiva. E eu também não vi por parte dos senadores, talvez um ou outro, uma inquirição, um questionamento mais duro, mais assertivo. Na verdade, eu não achei que a sabatina ali tinha muitos problemas. Inclusive, senadores que têm uma posição de oposição ao governo acabaram sendo muito tranquilos nos questionamentos ao André Mendonça. E se você para pensar, isso ocorreu também na recondução do Aras, né? Mesmo, e aí você tem uma dicotomia, uma cobrança que se faz, que é o parlamento da CPI e o parlamento das sabatinas, né? No caso do André Mendonça, mas esse comportamento também aconteceu com o Aras. E eu acho que a outra questão, é uma questão mais a longo prazo, é que a sociedade brasileira, que talvez há 10 anos nem olhasse para uma sabatina, ou isso fosse um assunto muito restrito a quem cobre política, virou um assunto nacional, todo mundo tuitou e conversou e minimamente discutiu sobre esse assunto. E uma coisa que começa a aparecer é que essas sabatinas muitas vezes têm um efeito pro forma, né? Elas de fato não fazem um filtro afetivo, no sentido que elas referendam um nome, mas mesmo com esse placar apertado, elas não vetaram o nome. E por fim, para concluir o raciocínio, eu acho que
elas também começam a ficar visível que as sabatinas, na verdade, são um filtro até a indicação ponto, porque não há um compromisso futuro, né? Ele se colocou como garantista, como protetor do Estado laico, mas não há como se cobrar o contrário, ou se cobrar a posição dele. Ele pode fazer de maneira contrária quando ele assume a vaga no Supremo. Esse compromisso é um compromisso que acaba sendo meramente formal, né? Você não tem nenhum poder de cobrança ou nenhuma sanção caso não se cumpra isso. Não é como ter mandato, não é? É um mandato vitalício. E essa é uma discussão antiga, né? Também sobre o que seria melhor, exatamente. Não é? O que você acha disso? A discussão a gente antes que a gente continue. Antes que a gente continue aqui nosso caminho. A gente fala isso como uma grande novidade, mas no projeto de reforma do Judiciário que entrou em pauta em 1992, se eu não me engano, era um projeto do Hélio Bicudo, na época filiado ao PT, previa mandatos para os ministros do Supremo. Eu não me lembro agora se de 8 ou de 10 anos, com recondução. Então, essa discussão ela vai e volta, né? O problema é o casuísmo, é você fazer uma solução ali para resolver um problema estanque, quando essa solução deveria ser maturada. Mas esse desejo por mandato, ele precisa ser discutido, porque, na verdade, o André Mendonça é muito jovem, se não me engano, tem 47 anos, então ele vai ficar muito tempo no Supremo, né? Então, a gente precisa um pouco parar para pensar sobre isso, sobre o impacto de um ministro numa casa que tem 11 pessoas, que vai ficar mais de 2 décadas, né? Uma geração, quase 3 gerações inteiras. Agora, Graziele, o motivo da indicação do Mendonça para o Supremo, que foi amplamente exposto pelo presidente da República, a justificativa, na expressão do presidente, ser terrivelmente evangélico. Ele, na verdade, o presidente estava atendendo, o motivo era bem explícito, estava atendendo o segmento evangélico que o elegeu, não é? Que o apoia. E ele aposta também no conservadorismo, no perfil conservador de André Mendonça. Agora, Mendonça pode decepcioná-lo? Por que eu pergunto isso? A gente vê muito ministros que entraram no Supremo como ministros que estariam vinculados, não é, ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, ao ex-presidente Fernando Henrique, à ex-presidente Dilma, e de fato eles chegaram lá e ganharam um perfil diferente, não é? Votaram contrários a interesses ou posições sabidamente dos presidentes de plantão. Enfim, qual que é a possibilidade do André Mendonça decepcionar o presidente? Como eu disse, não há garantias, né? Nem para um lado, nem para o outro. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma distinção aí. Na ciência política, a gente tem 2 modelos para analisar isso, que é o modelo atitudinal, muito presente nos Estados Unidos, que significa que os ministros vão votar por algo dado. Deixa eu dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor. Ministros nomeados por presidentes republicanos tendem a ser mais conservadores, né? Ministros nomeados por presidentes democratas tendem a ser mais liberais, e isso se prolonga no tempo. Usar essa máxima para o Brasil, como você mesmo colocou, é uma coisa que não se aplica, né? Os ministros nomeados pelo PT agiram ou votaram contra os interesses do partido, por exemplo, no caso do Mensalão. Mas a gente precisa distinguir o que é apoio ao governo do que é conservadorismo. Por exemplo, o próprio Supremo, na composição atual, mesmo sem o André Mendonça ou sem o Cássio Nunes Marques, ele sempre foi muito pró-governo em decisões econômicas, salvo agora, eu acho que na crise da pandemia, mas o Supremo sempre evitou interferir em questões econômicas, sempre referendou planos econômicos, ou tentou não se meter muito nessa coisa da governabilidade, nesse aspecto, mas sempre foi extremamente liberal no que toca à proteção de direitos sociais e direitos individuais, união homoafetiva, enfim, vários casos. Então, o Supremo sempre teve um comportamento, digamos, mais liberal no que toca à pauta dos costumes e mais
pró-governo, no sentido de deixar a decisão para o governo no que toca às pautas da economia. O que pode acontecer com André Mendonça é caso o governo Bolsonaro, de fato, naufrague, né? Talvez o governo não tenha no André Mendonça um apoio nesse aspecto, mas eu duvido que ele mude o seu entendimento no que toca à pauta dos costumes. Apesar dele de se colocar como alguém que vai respeitar a Constituição, e ele disse isso na sabatina, vale frisar que a primeira entrevista que ele deu, ele fala que é um passo para o homem, mas é um salto para os evangélicos, né? Isso deixa claramente um aspecto de representatividade que ele vai ter na corte. A gente tem outros ministros que são religiosos, com certeza, mas isso sempre esteve na esfera privada, né? Não houve campanha, não houve uma bandeira de um sujeito que chega a um cargo na Corte Suprema do país, muito chancelado pela fé que professa, né? Pelo grupo que representa. Pois é, eu vou fazer essa pergunta de um outro jeito. Os ministros põem de lado suas convicções pessoais para tomar decisões na hora de votar? O que você acha que acontece da cabeça de ministro, de juiz? Olha, aí tem um ditado popular, né? Isso aí é uma coisa que a gente não sabe. Mas o que eu posso te dizer é que tende a ser estratégico. O comportamento deles, no que toca ao governo, tende a ser estratégico. Né? Vai se votando de acordo com os ventos, né? Essa, pelo menos, é uma tendência. Só que isso é em relação ao governo, né? As pautas de costumes têm outra coisa, até porque o que a gente está fazendo aqui a discutir isso é mostrar que o olhar para o judiciário ficou mais complicado, né? O judiciário ficou mais complicado, a gente se interessa mais para saber sobre o que está acontecendo no judiciário. Então, não dá para botar tudo numa conta só. O que eu estou querendo te dizer é que se a gente pensar do ponto de vista da governabilidade, pensando o Supremo como também um elemento de governabilidade, como a gente costuma olhar para a relação executivo e legislativo, o que eu estou te dizendo é que eu acho que o Supremo vai sempre ser estratégico, né? Ele vai se comportar olhando para onde está a maré do contexto político. Mas, do ponto de vista de costumes, ele não age assim, ele geralmente é mais liberal. Só que a gente nunca teve lá dentro um ministro que entra professando uma fé de maneira tão declarada. Então, o que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, teve uma discussão sobre se as igrejas poderiam ou não abrir na quarentena. Essa pauta foi vencida, mas durante toda a argumentação, levada inclusive por advogados, que a gente chama de amigos da corte, amigos curiae, foi com pautas religiosas. Isso repercutiu porque você tinha o Cássio Nunes Marques lá, que levantava a bola ou dava ensejo para aqueles argumentos. Agora teremos 2 ministros, né? O que eu estou te dizendo eu separaria o apoio do governo ao apoio das pautas conservadoras. Eu acho que eles são apoios que se encontram nesse momento, mas podem não se encontrar sempre. E se a gente tiver outro presidente a partir do ano que vem que seja também conservador, né? É outro governo, mas também conservador. Sim. Agora, a pauta de costumes, aí perguntando para você que acompanha muito o sistema judiciário, eu já escutei que a pauta de costumes está um pouco esvaziada na corte, por conta de já terem sido votadas as questões mais importantes, mais decisivas, que levantam mais celeuma e tal, como a união, o casamento gay, como enfim, questões do interesse da comunidade LGBTQIA+, e isso tem a ver também com o fato de ter criado aí, criminalizado, não é? Quem ataca pessoas que estão que fazem parte dessa comunidade. Mas, primeiro, a questão você acha que esse tipo de pauta pode vir em breve, pode voltar para o Supremo em breve, colocando aí em xeque justamente a posição do André Mendonça, ou o compromisso que ele assume diante dos senadores? Eu acho que sim, mas eu não acho que ela esteja esvaziada, não é? Porque tem acontecido tanta coisa que a gente não enxerga ela. Mas há pouquíssimo tempo o Supremo equiparou injúria racial ao crime de racismo, né? Isso tem alguns dias só.
Então, essa pauta está ali, né? Também não faz muito tempo quando o Supremo acaba criando, digamos assim, o crime de racismo, né? Fazendo um tipo penal. Isso não tem muito tempo. Isso é costume, né? Isso é uma pauta completamente ligada à vida civil. O que eu acho é que assim, o Supremo foi tomado por uma crise política, né? O Brasil foi tomado por uma crise política e a pauta da corrupção e as pautas penais ganharam um peso inacreditável. Mas isso ofuscou as pautas de costume, digamos assim, mas elas podem voltar com mais força. Não que elas não existam, mas elas talvez não estejam tão visíveis quando se está discutindo 7 de setembro, o Supremo é o povo, prende, não prende, tem depoimento, não tem. Sim, se você tenta acompanhar as pautas do Supremo, por dia acontecem 5 coisas que às vezes você nem consegue dar conta. Então, assim, acho que isso se diluiu um pouco, porque antes era algo mais pontual e mais difícil, mais fácil de ser visto, né? Mas eu não duvidaria nada, na verdade, eu apostaria que em breve a gente vai ter uma discussão que era mais típica do legislativo, sabe, essa discussão sobre vota, não vota, pode, não pode, o que é que o povo brasileiro quer, que é uma pauta do legislativo, que é um espaço da representatividade, né? Eu voto em quem vai representar as minhas ideias, chegando no judiciário, e esse é um problema, porque o judiciário não é um espaço de representatividade, o judiciário tem que julgar de acordo com a Constituição, né? Sobretudo o Supremo, e não de acordo com os interesses das ruas. Esse é um dilema clássico, e o Supremo está nele, assim, de uma maneira inacreditável. Tanto que as pessoas na rua estão dizendo, o Supremo é o povo, né? Pois é, e está olhando para a rua, né? Essa também é uma fala, né? Sempre olhou, mas eu acho que agora eles estão olhando, não dá para dizer que não olham, entendeu? Mas eles sempre olham. Agora, Graziele, há no Brasil um registro de uma campanha como a que foi feita para que André Mendonça chegasse ao Supremo Tribunal Federal, a campanha que partiu do segmento evangélico, das lideranças evangélicas. Nós sabemos que ele visitou uma série de igrejas, mesmo de denominações diferentes que a dele, ele é um pastor da igreja presbiteriana, não é? E, enfim, houve uma mobilização do segmento, de uma forma bastante contundente e tal. E o fato dele ter demorado muito, né, a sabatina ter ficado emperrada com o Alcolumbre sentado em cima dela, o presidente da CCJ, parece que tornou isso ainda mais, intensificou ainda mais essa campanha. Tem na história alguma coisa semelhante? E por que você acha que ganhou esse voto? Tem, a gente não lembra, mas é porque é semelhante talvez na mobilização, mas essa mobilização ocorreu de maneira diversa, vou explicar. Quem lembra, e eu falei do Fachin, né, recentemente, quando eu disse que o placar do André Mendonça só foi mais apertado do que o do Fachin, que foi indicado na Dilma em plena crise, o Fachin criou uma campanha de comunicação, inclusive uma campanha digital, tinham hashtags no Twitter, Fachin sim, né, contra o Fachin não. E a disputa era, naquele momento, também entre conservadores e liberais. O Fachin foi advogado dos movimentos sociais, né? Tinha uma tradição mais ligada a pautas progressistas, e uma bancada conservadora dizia Fachin não, né? Naquela época que se discutia o Supremo é uma corte bolivariana, né? Toda uma discussão sobre isso, o PT em plena crise, as portas do impeachment e tal. O Fachin teve muita resistência, e ele fez uma campanha, foi contratada uma equipe de comunicação para criar uma campanha para o Fachin, né? E uma campanha de referência pública, como eu estou te falando até de redes sociais. E estava lá, hashtag Fachin sim, contra Fachin não. O que acontece agora é que esse movimento não foi tanto das redes para fora, foi um movimento do que a gente chama de grupos de pressão. O que é que são grupos de pressão? São grupos de interesses que têm interesses em comum e que se articulam. Isso também, volto a dizer, era muito mais comum, que a gente talvez pudesse simplificar aqui de uma maneira mais rasa para explicar. Um lobby era muito mais comum no legislativo para aprovar essa ou aquela lei. E a gente teve ali um lobby para um ministro. Isso já acontecia de bastidor, mas, volto a dizer, a gente esquece do Fachin, mas o Fachin fez uma campanha contratando publicitário para isso há alguns anos atrás.
Só que a gente não tinha um grupo, uma chancela de um grupo de pressão tão grande. Mas, volto a dizer, quem é observador atento do Supremo vai ver que a presença de igrejas evangélicas ou do movimento cristão como um todo junto à corte não é de hoje. É bem antiga e, assim, pegue a relação dos amicus curiae, né, dos advogados amigos da corte, que estavam, volto a dizer, no último julgamento sobre abrir ou não igrejas durante a pandemia, você vai ver ali uma relação imensa de nomes ligados a igrejas não só evangélicas, algumas cristãs, inclusive, acho até que igrejas católicas, não me lembro direito, mas o volume era um volume muito grande. Como é que você acha que a corte vai acolher André Mendonça? Qual é o... A gente escutou muito nos últimos tempos que o Nunes Marques estaria um pouco isolado dentro da corte e tal. André Mendonça é bastante conhecido, conhecido há muitos anos, não é? Por ser advogado da União, conhecido no Supremo, dentro do Supremo, pelos ministros. Mas agora ele é um ministro que chega com esse perfil todo. Como é que você acha que ele vai ser recebido na corte? Olha, o André Mendonça, curiosamente, até pelo que você falou, ele, além de ter um trânsito maior, ele era considerado uma pessoa muito afável no trato, né? As informações de bastidores que a gente tem é de que os ministros gostam do André Mendonça, né? Do ponto de vista do trato pessoal, de ser uma figura muito afável, muito cordata, etc. O que acontece aí também, quando eu falei que o comportamento do Supremo costuma ser estratégico olhando para o Executivo e Legislativo, o comportamento do Supremo também costuma ser estratégico dentro da própria instituição. Então, você vê, por exemplo, que durante os ataques do 7 de setembro, ministros que, inclusive, tinham brigas históricas entre eles, a gente não precisa dizer aqui de discussões que geraram memes, né? Pessoa horrível, né? Mistura de mal com atraso, etc. Essas frases viraram piada, viraram, né, uma questão jocosa que as pessoas falaram. Todos esses ministros botaram as diferenças de lado para defender a própria corte. Então, assim, o André Mendonça, pessoalmente, eu acho que ele vai ser bem acolhido, mas isso não impede que lá dentro, talvez, quando haja interesses diferentes, as turmas se rachem, né? Porque você acha sua turma também. Os ministros do Supremo vão achando sua turma. Essa turma muda de acordo com as pautas, se são pautas penais, se são pautas de costume, etc., mas eles têm ali uma turma, sim, e aí só o tempo vai dizer em que turma o André Mendonça vai se encaixar. O fato dele ter tido um placar baixo, ter tido um resultado no Senado, não é, abaixo do esperado, ou pelo menos de quem o apoiava, a demora da sabatina, enfim, os desafios que ele enfrentou, de alguma forma, podem se refletir nesse acolhimento, não? Eu acho que podem, não no acolhimento, mas talvez no olhar externo sobre ele. Porque, na verdade, assim, eu acho que o resultado da sabatina diz mais respeito realmente a uma discussão do Executivo com o Parlamento, com o Legislativo, do que ao próprio André Mendonça, né? Eu acho que se o nome dele tivesse sido indicado, por exemplo, em outro momento, onde a fatura do Executivo não fosse tão alta, né? Onde ele tivesse que pagar tanto para conseguir negociar, ele não tivesse, no momento, o desgaste do Executivo hoje já é muito grande, a gente está, não preciso dizer, às vésperas de uma eleição, foi muito tempo gasto, o nome da André Mendonça nem passaria perto do 7 de setembro, né, que foi aquele momento assim, de maior atrito, de maior rusga. Ali, por exemplo, que a gente vê que o termômetro da rejeição dele é um termômetro da rejeição, na verdade, do Executivo, e menos da figura do André Mendonça, né? E mais do Executivo. O que eu acho que, e aí eu não tenho dúvida nenhuma, essas questões de que os ministros hoje são mais conhecidos, todo mundo sabe o nome, parece escalação de time de futebol, e eu acho que, além disso, a gente vai ter um caráter talvez mais plebiscitário do Supremo, mais representativo, vota assim porque representa grupo tal, né? O que, na verdade, é característica do Legislativo, né? Se eu vou para um juiz que ele vai votar assim porque ele acha assim, e a lei fica onde, né? Essa discussão, que é uma discussão assim, central, começa a entrar dentro do Supremo, e eu acho que isso tem uma repercussão muito além da sabatina ou da indicação do André Mendonça.
Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente olha para o legislativo e tem uma discussão como essa, tudo bem, porque essa discussão não é uma discussão que muda o caráter do poder, né? O poder legislativo, ele é, não à toa, chamado de a casa do povo, ele tem que ser representativo mesmo. Mas o judiciário vai fazer isso, e onde é que fica a lei, né, com isso? Eu vou votar porque eu penso dessa maneira, sem nenhuma ancoragem legal, aí de fato o Supremo é o povo, né? Porque deixa de se ter o grande anteparo do Poder Judiciário, que é ser um poder contra-majoritário. Aí muda, sabe? É como se você fosse mudando a essência do que você é, e com isso, a legitimidade do poder começa a se ruir, né? Que é uma coisa que a gente tem visto se desenhar aos poucos. Uma preocupação grande que tem, especialmente no meio político em Brasília, é a questão dos ministros serem garantistas ou não, não é? Esse é uma atenção constante sobre o Supremo. André Mendonça é visto como um garantista e ele sinaliza isso durante a sabatina. Isso coloca o Supremo um pouco mais distante de reavaliar as decisões recentes, ou não? Olha, eu acho que essa coisa, o que é o garantismo? O garantismo virou uma palavra muito vazia, né? Eu me digo garantista, isso quer dizer qualquer coisa. A gente não pode esquecer que o André Mendonça tem um papel importante, por exemplo, em ações contra os jornalistas usando a Lei de Segurança Nacional. E aí eu vou e digo que sou garantista. Que garantismo é esse, né? Se eu estou falando em relação a ele, porque é o tema da nossa conversa, mas na verdade essa é uma discussão muito maior. Assim, eu digo algo, mas assim, qual é o conceito de fato disso, né? As palavras perderam um pouco o sentido jurídico, né? O que é o garantismo? Então, assim, o que eu estou dizendo na prática é que eu acho que essa discussão de dizer que fulano é garantista e fulano é ativista, ela não é bem assim. São nomes que se jogam para se defender ou para se afirmar algo, mas que na prática eles não funcionam assim. O voto dos ministros do Supremo não funcionam nessa chave de garantista e ativista, né? Funcionam numa chave de interesses muito mais explícitos e de outra natureza. O Supremo, por exemplo, num determinado momento, disse que a prisão em segunda instância era possível, depois voltou atrás, depois, né? Como é que fica isso? E eram todos garantistas e depois deixaram de ser e voltaram a ser novamente? Sinceramente, eu não sei se essa palavra se aplica. Para mim, ela virou um slogan, muito mais que qualquer outra coisa. Em sua defesa, o André Mendonça disse que quando ele usou a Lei de Segurança Nacional contra jornalistas, ele estava agindo como um ministro de Estado, mas como um ministro do Supremo, ele tem que separar as duas coisas, né? São dois papéis diferentes. Só lembrando a fala dele, que eu acho que merece ser lembrado, né? O que você acha disso? Merece nota, mas eu ainda acho meio complicado, né? Essa separação também. Volto a dizer, vamos tentar fazer uma análise das frases, que em casa a Bíblia, no Supremo a Constituição, e logo depois um passo para um homem, mais um salto para os evangélicos. Não sei, eu acho que essa dicotomia não está resolvida e não acho que seja simples assim, não. A ver, não é isso? A ver. Uma coisa que a gente aprendeu no Brasil de hoje, pelo menos, é que não tem jogo ganho, né? Não tem garantia. A única garantia que a gente tem é que de tédio não se morre. As aventuras são muitas. Essa garantia nós temos. Graziele, muitíssimo obrigada por nos atender, pela boa conversa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Eu conversei com a jornalista e cientista política Graziele Albuquerque, pesquisadora do Sistema de Justiça, sobre o perfil do novo ministro do Supremo, André Mendonça, que toma posse agora em dezembro, e sobre os compromissos que ele assumiu diante do Senado Federal. Eu me despeço aqui, obrigada pela companhia e até a próxima.